O Senhor é bom. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quantas vezes a gente é chamado a olhar só para as dificuldades, mas nós precisamos contar as bênçãos. Aquele hino tão antigo é tão verdadeiro. Conta as bênçãos. Conta quantas são. E ele está falando em Pedro, verás surpreso quantas Deus já fez, né? Quantas bênçãos Deus já fez, nós podemos bem dizer ao Senhor. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa noite. E quando você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses é uma igreja muito preciosa, uma igreja abençoadíssima. A gente fala pouco da carta dos Tessalonicenses, mas é uma carta pequena. E a gente acaba olhando muito para as cartas maiores, mais conteúdo, cartas até mais difíceis de entendimento, como Romanos, como Coríntios, né? Cartas de Efésios. Mas a carta dos Tessalonicenses é uma carta que está sendo escrita para uma igreja muito preciosa. Uma igreja que Paulo vai louvar ao Senhor pela existência dessa igreja, que ela é uma igreja estabelecida, é uma igreja famosa no Novo Testamento. Ela é conhecida em toda a sua região, mas ela é uma igreja fiel. Então é algo muito interessante, porque ela consegue comunicar fidelidade a Deus com qualidade de ser igreja a ponto de ser conhecida. A sua fama, a sua boa fama, o seu bom nome como igreja é conhecido nas regiões aos redores, né? Testemunhando justamente essa preciosidade da igreja. Mas eu não vou falar agora não sobre igreja, não quero falar sobre igreja, eu quero falar sobre pessoas. Porque igrejas são pessoas. Por que essa igreja ela se torna de boa fama na região? E por que essa igreja é uma igreja fiel? Porque as pessoas que estão compondo essa igreja são pessoas fiéis e que, com o seu bom testemunho, sua vida e de fidelidade, levam consigo o nome da igreja, o testemunho do Senhor, por onde caminham, por onde estão. Eu quero então falar para você um pouquinho nessa noite sobre atitude. Atitude. Os grandes desafios que nós temos na vida, e aí não só na vida cristã, mas na vida, está ligado às nossas atitudes. Se você parar para fazer uma breve reflexão, você certamente vai lembrar aí de momentos na sua caminhada que coisas deram errado, que você precipitadamente teve uma atitude impensada. Você já viveu situações assim? Muitos de nós já vivemos. Uma atitude impensada, uma atitude precipitada, uma atitude egoísta, ou uma atitude vaidosa. Atitude está ligada ao nosso comportamento, a maneira como a gente age e reage, muitas vezes, às circunstâncias e às situações. Mas eu quero convidar você a pensar comigo hoje sobre atitudes que essa igreja, que essas pessoas tinham, e por terem essas atitudes, experimentaram a bênção de Deus de maneira muito preciosa. Quantos aqui já viram aquele filme Desafiando Gigantes? Desafiando Gigantes. Muito bem, a grande maioria já viu esse filme. E você deve lembrar de uma cena em que o treinador reúne o time, depois que ele passa a colocar o time realmente na direção de Deus, nas mãos de Deus, ele reúne o time e ele diz o seguinte para o time: se nós ganharmos o jogo, louvamos a Ele. Se perdemos, louvamos a Ele. De qualquer forma, damos a Deus o nosso melhor. Não sei se você lembra dessa cena, mas quando o treinador fala isso para os jogadores, ele está falando justamente o que deve nortear a nossa atitude em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ou seja, o que deve nortear é a certeza de que, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo para... Vamos repetir mais forte? Fazemos tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Gente, isso é um desafio muito grande, não? Quando você fazer tudo, quando você está dirigindo, fazer para a glória de Deus. Mas e aquela fechada básica?
né? E aquele cara que não anda com o carro na sua frente. É isso? Fazer tudo para a glória de Deus. Trabalhar, estudar, namorar, casar, viver. É ligado a nossos hábitos, nossas atitudes, nossas respostas. E Tessalonicenses, então, você já está aí com a carta aberta, capítulo 1. Vamos ler comigo os versos 2 e 3. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Versos 2 e 3 do capítulo 1. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai destacar 3 grandes atitudes da vida dessas pessoas quando ele diz da fé, do trabalho que resulta da fé, que é resultado da fé que eles possuem. Ele fala do esforço que eles fazem. Em algumas versões tem a palavra cultivo, o cultivo do amor, o esforço do amor, o esforço que eles fazem para manter o amor, e fala da esperança, da perseverança que é fruto da esperança, proveniente da esperança que eles têm. Então é uma igreja que trabalha, que se esforça e que persevera por 3 aspectos distintos, e por conta disso se tornou uma igreja fiel ao Senhor e tremendamente conhecida na região onde está estabelecida. E o meu desafio para você hoje é justamente isso, querido, construindo atitudes que glorificam o nome de Deus. Na verdade, essas 3 coisas que nós vamos tentar conversar hoje, elas são, podemos dizer que elas seriam a essência, elas seriam a substância que precisa alimentar todas as nossas atitudes, todas as nossas reações, todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos, todos os nossos passos, todas as nossas escolhas precisam de alguma forma serem permeados por essas 3 questões chaves: fé, amor e esperança. A fé, o amor e a esperança precisam fazer toda a diferença na nossa caminhada, precisam fazer toda a diferença nas nossas respostas, precisam fazer toda a diferença na nossa atitude. Então vamos tentar caminhar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero falar da fé. A vida em Deus, querido, é por fé. Quando Paulo diz aqui, vocês têm demonstrado, lembramos continuamente diante do nosso Deus Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Eram pessoas que trabalhavam fervorosamente por fé. É muito interessante nós pensarmos isso, nós meditarmos um pouco nisso, querido, porque está falando de uma igreja que servia ao Senhor porque cria. O que movia as ações dessa igreja, o que movia o trabalho dessa igreja era fé. Interessante, não era aptidão, não era capacidade, não era conhecimento, era fé. Olha, mas como assim fé? Como assim a fé movia o trabalhar, o servir dessas pessoas ao Senhor, o trabalhar pelo Senhor, o trabalhar testemunhando, pregando, anunciando, falando de Jesus? Como assim a fé é que sustentava isso? Dá uma olhadinha comigo nesse mesmo capítulo, no verso número 9. Verso número 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Querido, aí está a resposta dessa questão da fé. Aquela igreja, ela tinha deixado os seus ídolos. E ela deixou os seus ídolos porque creu em Jesus, creu em Deus como o único Senhor verdadeiro. Quando a igreja ela deixou os seus ídolos e ela creu que só há um Deus verdadeiro, de alguma maneira aquela igreja compreendeu que é tudo ou nada com Deus. A ideia que está por trás desse contexto é essa. Porque idolatria, irmãos, alguns comentaristas falam sobre isso, idolatria é mais do que adorar imagens, a idolatria é mais do que
que atitudes cerimoniais, religiosas. Idolatria também é depositar a nossa lealdade, é depositar a nossa vida, é depositar nossos recursos, nosso coração em qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus. Então, quando eu entendo que só há um Deus verdadeiro e eu coloco a minha vida totalmente nas mãos dele, por fé, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, passa a ser para Deus, por Deus, em Deus. Eu não faço para me exaltar, eu não faço para receber a recompensa, eu não faço para agradar alguém, eu não faço para dar status ou nome a alguém, eu faço por causa do Deus soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma igreja que serve, pessoas que servem ao Senhor, que trabalham para o Senhor, que ministram na presença do Senhor, que ajudam uns aos outros, que socorrem uns aos outros, que servem uns aos outros, por causa do nome do soberano Deus. O único que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Não importa se não estão vendo, Deus está vendo. Não importa se não estão reconhecendo, Deus está reconhecendo. Não importa se não vai ter recompensa agora, Deus há de recompensar. Há uma história muito interessante de um casal de missionários que tinham passado muitos anos de suas vidas no campo missionário trabalhando. Trabalharam muito, muitos anos, serviram muito. E depois de mais de 30 anos no campo missionário, chegou a hora da aposentadoria, de retornarem à sua cidade, ao seu país, para descansarem e viverem ali a sua velhice, a sua aposentadoria, o seu descanso merecido. Eles então avisaram a família que estavam voltando, se prepararam para voltar, juntaram as bagagens, botaram no avião, viajaram. E no avião havia toda aquela expectativa do casal, como é que eles seriam recebidos, como é que ia ser esse retorno, como seria essa chegada. E o marido falava para a esposa, e a esposa falava, eles devem estar lá no aeroporto. E quando o avião ia descendo, eles viram que tinha uma grande multidão no pátio do aeroporto esperando, banda e festa, e como era uma cidade pequena, eles ficaram imaginando, caramba, prepararam uma festa preciosa para eles. Mas quando o avião desceu, aí eles descobriram que tinha uma autoridade no avião que estava sendo recebida, e toda aquela recepção não era para eles. Eles então desceram meio desconfiados, seguiram na direção do aeroporto, e qual foi a surpresa? Que não tinha ninguém, absolutamente ninguém, esperando eles no aeroporto. Foram para casa então, e ninguém fez contato. Chegaram até a localidade da família, chegaram à casa onde eles iam ficar, foram hospedados, mas ninguém procurava. Tirando as pessoas que estavam ali recebendo só a casa, entregando, hospedando, enfim. E aí aquilo abateu muito o esposo, o missionário. Ele ficou muito abatido, muito entristecido e muito choroso. E eles começaram a conversar sobre isso, começaram a orar, e ele começou a falar com a esposa, poxa, eu pensei que quando eu chegasse em casa de volta, ia ser tão bom, a igreja ia estar aqui esperando a gente, ia estar aqui celebrando com a gente as vitórias e tudo. E aí a esposa, vendo que ele estava bastante abatido, ela o abraça, fala para ele, meu bem, mas ainda não chegamos em casa. Não importa se as pessoas não reconhecem o que você faz, Deus reconhece. Não importa se o vizinho diz respeito a você, mas você vai respeitar para a glória de Deus. Não importa se o colega de trabalho é desonesto, que está tendo ganhos muito maiores do que você vai ser honesto, que é para a glória de Deus. Não importa se o outro mente para se safar na hora do aperto, lá na escola ou no trabalho, onde seja, você não vai mentir, porque é para a glória de Deus. Mas como que você consegue permanecer fiel em todas essas situações de serviço e de entrega? Pela fé. A fé nos faz romper com uma religiosidade, a fé verdadeira no Deus vivo e verdadeiro, nos faz romper com uma religiosidade farisaica, uma religiosidade que muitas vezes nós achamos que precisamos manter nossos ídolos sendo exaltados, e não temos coragem de jogá-los fora, para adorar o Senhor e para reconhecer que só o Senhor é Deus. A adoração é fruto de um coração livre,
um coração livre dos ídolos, um coração livre de amarras, de conceitos e preconceitos, mas um coração que simplesmente crê que Deus pode agir, seja na mais complicada, na mais diferente, na mais inusitada situação possível, imaginável. Podemos declarar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia. Quando nós entendemos isso, querido, isso só é possível por fé. Só é possível por fé. É só pela fé que quando o homem mau ao nosso redor vem com uma proposta de corrupção e suborno, nós dizemos não. É só pela fé que quando aquela sedução chega à nossa porta, nós dizemos não. É só pela fé que quando o inimigo quer nos dar banquetes aparentemente momentâneos muito bons, nós dizemos não. Porque sabemos o Deus em quem cremos e a quem temos servido. A segunda coisa que Paulo está falando sobre esses irmãos em Tessalônica, que são exemplos para mim e para você, é sobre a paciência que esses irmãos têm, que ela é fruto da esperança. Coisa legal, hein? A convicção e a certeza do que me espera lá na frente me faz ter paciência na hora da dificuldade aqui. Essa é a ideia. Eu sei onde eu estou. Eu sei que lá no final a vitória está garantida. Eu sei que o resultado final não é esse. É como alguém diz, né? Se ainda não ficou bom, é porque ainda não chegou o fim. E o fim com Deus sempre é bom. Nem que seja o fim da vida, porque será o recebimento da glória de Deus. O fim com Deus sempre será bom. Sempre. E isso cabe em uma caminhada de intimidade com Deus. Porque aí nós precisamos aprender que quem tem que ter o controle do barco é Deus, não nós. Mas quem acha que pode controlar tudo, vai ter muita dificuldade com isso. De crer e confiar e descansar o coração, sabendo que mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas o problema, irmãos, é que eu começo o salmo dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí na prática eu penso assim: o Senhor é meu pastor e deixa eu me cuidar, deixa eu me prevenir. Mas quando eu tenho a esperança certa de estar lá na frente, quando eu sei que o meu Redentor vive, quando eu sei que Ele tem todas as respostas, quando eu sei que a palavra final sempre será dele, quando eu sei que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Eu posso estar passando na prenda, eu posso estar passando na prova, mas eu hei de ver o meu Redentor, eu hei de glorificar o seu nome, eu hei de exaltar. Uma visão desse futuro prometido pelo Senhor, dessa esperança que, quando a gente lê a palavra de Deus, que diz lá no Apocalipse 5, diante do trono de Deus estão pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, e todos reunidos diante do Cordeiro declaram: digno ao Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória, o poder, a sabedoria, porque tudo vem dele, tudo é dele. Quando eu mantenho esse olhar vivo, querido, eu sei que eu sou peregrino na terra, daqui nada trouxe, para aqui nada trouxe, daqui nada levarei, eu apenas irei para o meu reino.
essa certeza de esperança. Essa esperança precisa renascer no meu coração todo dia. Ela precisa renascer na minha mente, na minha fé. Ela precisa estar... É como a cenoura na frente do cavalo. Sabe aquela figura do desenho animado que você bota a cenoura na frente e o cavalo vai sempre pegar a cenoura? Isso precisa ser a esperança do Deus vivo que nos honra e que nos ama. E é por Ele. É para Ele. E aí a minha vida é totalmente rendida para que o nome dele seja glorificado. E aí eu entendo que quando Deus me dá recursos é para a glória dele, quando Ele me dá influência é para a glória dele, quando Ele me coloca em posições de relevância é para a glória dele, porque onde eu estou eu vivo para a glória de Deus. E quando eu entendo isso, querido, eu faço a oração do profeta, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Paulo é muito sábio quando ele vai dizer para nós que a experiência produz a esperança. A experiência com Deus produz esperança. Porque se eu tive experiências com Deus no passado, quando eu chego agora e estou enfrentando uma nova situação, meu coração se aquieta, porque eu já sei o que Deus faz. Eu sei quem é Deus, eu o conheço. Ele já me tirou de situações muito piores. Ele já me tirou de laços muito mais cruéis, laços de morte. Então Ele é poderoso para agir hoje. Em paz me deitarei e dormirei, porque é o Senhor quem me guarda. A esperança, querido, nos mantém saudáveis. A esperança nos mantém alegres. A esperança é um renovo, porque ela está alicerçada em verdades que passaram pelo teste do tempo. A esperança está alicerçada em promessas que não dependem das minhas capacidades humanas, mas depende do Deus soberano, Senhor de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. A esperança está aí. Deixa eu pedir um favor, os jovens estão chegando, não é isso? Deixa eu pedir um favor, se for subir muita gente, vamos usar a galeria. E aí eu continuo pregando, e os jovens que forem chegando, vamos subindo para a galeria. Depois do culto, vocês abraçam a mamãe, beijam a mamãe. E se vocês forem sentar lá de papai e mamãe agora, acabou tudo, né? Acabou a mensagem, acabou tudo. Mas a gente já está caminhando, vamos lá. A esperança que ele tem isso, ela está alicerçada em promessas que transpõem aqui agora, que não depende das circunstâncias que eu vejo, não depende do que eu consigo controlar, porque elas estão alicerçadas na soberania de Deus. Por isso que a esperança nos mantém de pé, nos mantém saudáveis, e essa esperança, querida, ela está garantida porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Eu não sei onde você tem demonstrado a sua confiança, e talvez a sua esperança venha se desvanecendo a cada dia, justamente porque você, querido, ainda não reconheceu que aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por você, é o mesmo Deus que é poderoso de fazer todas as demais coisas na sua vida. Você tem dúvidas, você tem inseguranças, você tem incertezas, você precisa entregar tudo isso no altar do Senhor. Você precisa convidar Jesus para tomar controle da sua vida, da sua história, dos seus projetos, da sua casa. Você precisa convidar Jesus para ser o Senhor do seu relacionamento, ser o Senhor da sua vida, ser o Senhor da sua família. Porque quando você faz isso, meu irmão, quando você experimenta isso, você sabe que a palavra final sempre será o Senhor. Sempre será do Senhor. É isso, são verdades tão preciosas, irmãos, que eu estava, quando o pastor Edgar, da segunda igreja de Petrópolis, faleceu, ele teve um câncer muito severo e lutou vários anos por esse câncer, mas eu lembro que foi publicado no Jornal Batista um texto escrito pelo seu irmão, também o pastor Batista, dos momentos finais daquela família, com aquele pai. Os filhos já adultos, um dos seus filhos, inclusive, é médico, dentista, foi até professor do Tiago aqui da igreja. E aí estavam os filhos, os netos, as
esposa, alguns parentes mais distantes, e aí esse filho que é médico percebeu que estava chegando o momento da partida do seu pai, e aí não saíram todos do quarto, ficaram apenas os filhos, as noras, os netos, e aquela família, o pai ainda lúcido, ainda com eles, aquela família se ajoelhou ao redor da cama, fizeram uma oração juntos, de gratidão pela vida do pai. Quando acabaram aquela oração, se despediram do pai, e ali dentro de alguns minutos aquele pai partiu. De onde vem essa paz? De onde vem essa segurança? Vidas que entenderam que a eternidade é a nossa maior herança. Quando eu li o relato do jornal, eu me emocionei profundamente. E pedi ao Senhor, que de alguma maneira, quando chegar o dia da minha partida, eu, com a minha família, meus filhos, meus netos, espero vê-los, bisnetos, tataranetos, nós possamos desfrutar de momentos tão preciosos de uma família que tem plena segurança de quem tem tudo. É Jesus. Não é simples, não é utopia, não é estalar de dedos, mas é um caminhar construído diariamente na presença do Deus soberano que conhece todas as coisas, conhece a você. Que esperança! Essa é a esperança que precisa manter você de pé, querido. Quando você estiver lá no trabalho, e talvez pareça que tudo vai dar errado. Tudo pode dar errado. Você pode perder tudo. É verdade. Podemos perder tudo. Mas o que diz a palavra de Deus? Não temam a nada, não temam a ninguém. Temam apenas aquele que tem poder para tirar a nossa vida e nos mandar para o Cristo. Como Jesus nos salvou para nos tirar do abismo, podemos temer a Ele e honrá-lo, porque sabemos que se o fim da nossa história é porque chegou o fim, chegou o último dia, o último momento, o último minuto, mas para nós, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, a esperança é que é um fechar e abrir de olhos e veremos o nosso Deus. Bem, e por último, irmãos, eles falam da fé, falam da esperança. Por último, eu quero destacar o amor. O que vai dizer aí sobre o amor? Vai dizer: resulta da fé o esforço motivado pelo amor. O esforço motivado pelo amor. Irmãos, é interessante que, de alguma maneira, esta igreja, esses irmãos que conviviam, que se relacionavam, eles entenderam que para que o amor fosse verdade na comunhão entre eles, nas suas famílias, nos seus relacionamentos, tinha que haver esforço. Algumas traduções usam a palavra cultivo do amor, na ideia de cultivar. O amor tem que ser cultivado, tem que ser tratado, tem que ser adubado, tem que ser limpo, tem que ser renovado. Um esforço motivado pelo amor, uma igreja que se esforçava, motivada pelo amor, e uma igreja que ao mesmo tempo entendeu que amar é trabalhoso. Amar é um verbo, né, irmãos? Amar não é sentimento, amar não é uma emoção, amar é um verbo, é uma ação. Se você fizer um estudo detalhado de 1 Coríntios 13, que é o capítulo máximo sobre o amor, você vai ver lá que todas as colocações sobre o amor estão ligadas a ações. Ações que precisam ser geradas, edificadas, construídas pelo amor. Essa igreja, ela se esforçava nos relacionamentos, ela se esforçava no trabalho, ela se esforçava no amor, ela se esforçava na sua caminhada, porque ela sabia que este amor precisava ser sustentado, mantido, edificado a cada dia. Por isso, no verso 7,
vai dizer que eles se tornaram um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar no céu os seus filhos, a quem ressuscitou os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pessoas que se esforçavam tanto pelo reino, se esforçavam tanto pelo Evangelho, se esforçavam tanto por amar e por viver o plano de Deus, que em regiões distantes o Evangelho chegou. Quando Paulo vai chegar para pregar na Acaia, quando Paulo vai chegar para pregar na Macedônia, ele já não precisava mais pregar, porque aquela igreja tinha chegado lá. Aqueles irmãos tinham ido até lá. Aquelas pessoas tinham se preocupado em sair de suas casas, em sair de sua região, viajar para anunciar a palavra de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Foi a palavra de Deus para Josué. Esforço, querido, faz parte integral da caminhada com Deus. Esforço para servir, esforço para abençoar, esforço para trabalhar. Irmãos, não é simples. O reino de Deus não é simples. É um convite de Deus para a sua vida de comprometimento, de entrega, de submissão e de esforço. Você tem que mudar a sua agenda, você tem que gastar tempo com o seu irmão, você tem que investir seus recursos, você tem que dar da sua vida, você tem que abrir mão de você, você tem que entender que quando Deus abençoa você, você tem que ser um canal, que essa bênção passa por você e vai até o outro. E isso requer esforço, isso requer trabalho, isso requer comprometimento. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, querido, é que Ele está à procura de homens e mulheres que querem se comprometer com o reino de Deus, querem se comprometer com aquele que deu a própria vida por nós, e por isso vai fazer grande diferença nesse mundo. Irmãos, nós queremos ver Vila Valqueire transformado pela presença de Deus. Nós queremos ver o Rio de Janeiro impactado pela palavra de Deus. Nós queremos ver o Brasil impactado pela palavra de Deus. Nós queremos ver o mundo impactado pela palavra de Deus. Isso vai acontecer pelo esforço da igreja de Deus. É a igreja, não serão anjos. É a igreja. E quem é a igreja? Sou eu e você. Por isso, meu amigo, você que está aqui nessa noite, o convite para você é um convite para que você coloque a sua fé em Jesus, para que você tenha uma viva esperança de quem te garante, quem te sustenta o Senhor, mas que você passe a colocar a sua vida a serviço do Rei. Seja na oficina, seja na escola, seja no quartel, seja no hospital, seja na empresa, seja no Senado, seja onde for, ali você é um servo do Deus vivo. E você precisa viver ali e se esforçar para honrá-lo e glorificar. Esse é o chamado de Deus para você. E se pensarmos como igreja, é a mesma coisa. Somos resultado do que somos. Essa semana, Leandro foi me buscar no aeroporto de quinta para sexta de madrugada. Nós estamos conversando, pegamos um baita engarrafamento na Avenida Brasil, uma hora da manhã. Estava fazendo asfalto ali da pista. E nós fomos conversando na forma justamente sobre essa questão de trabalhar na igreja, de servir ao Senhor na igreja. Eu estava falando para ele que eu acredito que uma das coisas que nos desmotiva, nos abate, é justamente a falta de nós compreendermos que vai dar trabalho. Uma das coisas, tem outro motivo, mas um dos motivos é esse, dar trabalho. Quando a gente começa, parece muito bom, mas os problemas vão surgir, as limitações vão surgir, os imprevistos vão surgir. Sobretudo porque nós estamos trabalhando no reino de Deus, contra as hostes espirituais do maligno. Ele quer matar você. Vão surgir problemas de onde você não imaginava. Mas aí eu quero deixar uma dica aqui para você, querido.
O inimigo vai começar a botar, quando você começar a servir, o inimigo vai começar a botar uma poeira de problema para parar você. Se ele consegue parar, ele vai continuar botando os problemas, vai continuar parando. Mas se ele não consegue parar, os problemas diminuem. Creia nisso, que você vai experimentar isso. Porque ele vai tentar parar de você de outra maneira. Aí ele vai tentar seduzir você de outra forma. Ele vai tentar seduzir você com a vaidade, com orgulho, com outras coisas. E com te desviar do olhar do foco de Deus. Porque ele não conseguiu parar você para você perceber. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite é esforço. O reino de Deus não se constrói sem esforço, diz a palavra de Deus. O reino de Deus não se estabelece sem esforço. Uma família segundo o coração de Deus não se estabelece sem esforço. Adolescentes guiados, orientados, instruídos segundo a vontade de Deus não se constrói, não se encontra sem esforço. Jovens que vão conquistar posições, carreiras, faculdades, mestrados, doutorados, pós-doutorados, não conseguirão isso sem esforço. Esforça-te, tem como. Esse esforço, querido, é movido, ele é sustentado pelo amor. É o mesmo amor que faz você se esforçar para cuidar dos seus filhos. Esse mesmo amor, o amor que vem de Deus para o seu coração, reconhecimento do amor de Deus, é que precisa mover você para se esforçar, para servir na igreja, para servir o seu próximo, para servir na empresa, para servir em tudo que Deus colocar em você. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Poderíamos dizer que ali está um resumo simples da essência do Evangelho. O Evangelho que é estabelecido pela fé em Jesus, que é construído pelo esforço de manter, de propagar e de sustentar o amor, mas que se mantém na jornada pela esperança em quem ele. Para fecharmos essa reflexão, eu gostaria de orar com você nessa noite. Gostaria de colocar diante de Deus a minha e a sua vida. Primeiro no seu coração.